E aí, tudo jóia? Meu nome é Alexandre Ribeiro, eu sou diretor executivo da NTW Cristo Redentor, sou empresário contábil e consultor financeiro. Veja bem, estamos passando por um momento de crise e é importante que você esteja bem informado sobre tudo que pode te ajudar a sair dessa crise. Então, além de sair da crise, eu também quero tentar te dar informações para você poder iniciar a retomada quando a economia voltar ao normal. Uma dessas coisas é o Pronamp. O Pronamp é um programa de crédito que foi criado pelo governo e que tem o objetivo de levar crédito para o empresário e ajudar ele a superar esse momento de crise e iniciar também a retomada que é necessária. Se você tem dúvidas sobre o Pronamp, assista esse vídeo até o fim, que irei explicar tudo sobre o programa de crédito e também te deixarei totalmente informado sobre o assunto. Então, vamos lá? Esse conteúdo foi baseado na Lei 13.999, na Portaria 978 da Receita Federal e na reunião do FGO, da última quarta-feira, dia 10 de junho, conforme notícia publicada no site Terra Economia. O que é o Pronamp? O Pronamp é uma linha de crédito destinada a empresas de pequeno porte. Não confunda com o FAMP, que é outra coisa, e não confunda com o Pronamp com P mudo, que são outras linhas de crédito. O Pronamp terá o Fundo Garantidor de Operações, o FGO. O dinheiro emprestado, portanto, será do banco. Quem pode acessar o crédito? Microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com a Lei Complementar 123 de 2006. Mas importante, o MEI também tem direito a acessar o crédito. Veja que não importa o regime tributário, ou seja, não precisa ser do Simples. Mas atenção, a empresa, para se habilitar ao Pronamp, não pode ter condenação relacionada a trabalho em condições análogas a escravo ou a trabalho infantil. Qual o valor e as condições? Até quanto vai o valor da linha de crédito? Bom, para as empresas com um ano ou mais de abertura, até 30% da receita bruta anual de 2019. Mas importante, muito importante, veja que a empresa enquadrada nessa condição precisa ter pelo menos um mês de faturamento em 2019, uma vez que o critério é a receita bruta de 2019. Nesse exemplo que estamos mostrando, a empresa teve o faturamento bruto em 2019 de 100 mil. 30% do faturamento será 30 mil. Este será o limite do crédito que a empresa poderá pleitear. Mas atenção aqui! As empresas que têm menos de um ano de abertura entrarão em outro critério para saber o limite do crédito. Para essas empresas com menos de um ano, o limite será de 30% da média do faturamento apurado desde o início das atividades. E a outra forma de calcular vai ser 50% do capital social, ou seja, o que for mais vantajoso. No caso, por exemplo, se uma empresa está operando há 10 meses com um faturamento bruto de 10 mil e essa mesma empresa tem capital social de 50 mil, veja que o critério do capital social é mais vantajoso. Quais são as condições da linha de crédito? Taxa Selic, que atualmente é de 3%, mais 1,25%, chegando-se à taxa da linha de crédito, que é de 4,5% ao ano. E você consegue chegar a uma taxa equivalente mensal de 0,35% ao mês. Ou seja, essa é uma taxa realmente muito atrativa. Mas veja bem, entendemos que a carência de 8 meses também é muito importante para que as empresas tenham fôlego para passar a crise, fazer a retomada das atividades e cumprir esse compromisso assumido. Essa carência chegou a ser motivo de alguma controvérsia, pois foi vetada em lei. Mas após o consenso, ela voltou com a cobrança de juros durante a carência e foi regulamentada na lei, na reunião, na verdade, do Fundo Garantidor de Operações na última quarta-feira, 10 de junho. Já o prazo máximo é de até 36 meses para o pagamento. Quais são as garantias exigidas? Veja só, os bancos poderão pedir uma garantia pessoal que pode ser entre 100% a 150% do crédito. Mas eu pergunto,
O governo não está dando garantia? E aí eu mesmo respondo. A garantia do governo é para o risco do crédito, ou seja, para o banco. Caso a empresa não pague, o banco vai acionar o Fundo Garantidor, FGO. Porém, o banco cobrará a dívida independente disso e o valor recuperado deverá voltar para o fundo. Então, o empréstimo, que na verdade é feito com recursos do banco, poderá exigir garantia. Nesse caso, a lei diz que a garantia é pessoal. Mas essa questão da garantia deve ser melhor definida com o seu gerente do banco. Para as empresas com um ano ou mais, a garantia será em montante igual ao empréstimo contratado, acrescido de encargos. Veja aí no exemplo, o valor contratado foi de 100 mil, mas com os encargos o valor ficou em 108 mil. Então o valor máximo de garantia nesse caso poderá ser de 108 mil e não de 100 mil. Ou seja, a garantia vai ser maior do que o valor contratado. Valor máximo, porque o critério será do banco. Então, assim, ele pode exigir uma garantia menor, mas não maior. Já para as empresas com menos de um ano, a garantia poderá alcançar até 150% do valor contratado, mais os acréscimos. Então, usando o mesmo exemplo, o valor contratado mais encargos chega a um total de 108 mil. E a garantia poderá ser de até 150% desse valor, ou seja, 162 mil. Quais são os bancos credenciados? Agora veja só, muito importante. Os bancos que vão operar com a linha de crédito do Pronamp são os bancos públicos e demais instituições do sistema financeiro que aderirem ao programa. Portanto, os bancos devem se credenciar junto ao Pronamp. Então, olha só, para saber se o banco está credenciado, você precisa entrar em contato com seu gerente, com o gerente da sua conta. Caso o banco não esteja credenciado, você precisará encontrar outro banco que tenha se credenciado para você poder solicitar o empréstimo. Tudo bem, mas como será o processo para ter acesso à linha de crédito? Bom, nós podemos ver aqui uma arte que mostra o processo do Pronamp com os bancos. A Receita Federal vai enviar uma carta para o domicílio do tributário da empresa avisando do Pronamp e informando a receita bruta anual e mensal. Também na carta virá o hash code, que é o código de verificação da validade do documento. Para saber se a carta já chegou, você deve realmente entrar em contato com seu contador. De posse da carta, vá até o banco credenciado e apresente ao gerente. Ele vai inserir o código da carta no sistema e iniciar a análise de crédito. Chama aqui a atenção que é possível, veja bem, é possível que restrições de cadastro dificultem ou inviabilizem o empréstimo. Tá ok? Porque falei da questão do dinheiro que é do banco. Os valores da análise de crédito, os detalhes, na verdade, da análise de crédito, no entanto, serão informados pelo gerente do banco. Quais são as obrigações que a empresa vai cumprir após receber o dinheiro? Bom, estas são as obrigações da empresa. Manter o nível dos empregados e não utilizar o dinheiro do Pronamp para distribuir lucros e dividendos entre os sócios. Em relação à quantidade de empregados, a empresa deverá declarar em contrato, vai assinar lá no contrato, na hora que tomar o empréstimo, esse número de funcionários que tinha na data da publicação da lei, ou seja, maio de 2020. Se houver uma informação inverídica, a dívida será cobrada antecipadamente. Manter a quantidade não é o mesmo que estabilidade. Você pode substituir os funcionários, mas não pode diminuir a quantidade a um número menor do que o de maio de 2020. Vamos falar agora sobre a distribuição do lucro. Os recursos do Pronamp podem ser utilizados para realizar investimentos, ou seja, comprar máquinas, equipamentos, por exemplo, e ainda para despesas operacionais, como salários de empregados, pagamento de contas de luz, aluguel, compra de mercadorias, entre outras, mas não pode ser utilizado para a distribuição de lucros e dividendos. E faço aqui uma observação.
Tá? É importante manter um controle dos recursos do Pronamp para evitar ser penalizado por essa obrigação. Aí o que acontece? Depois que o dinheiro entra na operação, pode ser difícil identificar o que é recurso aplicado na empresa e o que é pago aos sócios. Então nós sugerimos um controle na ponta, ou seja, dentro do financeiro, porque a informação sobre a aplicação dos recursos ela deve ser avaliada antes de ocorrer e não depois. Uma sugestão que a gente sempre dá é manter um controle separado e virtual, separado e virtual dentro do gerenciador financeiro, de forma que os pagamentos realizados com os recursos do Pronamp sejam controlados separadamente. Dessa forma, você não vai ter um gasto, por exemplo, com uma conta corrente a mais. Mas quando houver a solicitação da comprovação da utilização dos recursos, bastará entregar o extrato virtual e os documentos das operações. Se não for possível fazer esse controle via software interno da empresa, você deve pensar, reforço aqui, deve pensar na possibilidade de manter a conta corrente no banco separada somente para os recursos do Pronamp. Mas afinal, devo tomar o empréstimo ou não? E até quando posso contratar? Bom, o prazo para a contratação do empréstimo é inicialmente de 3 meses após a publicação da lei, que foi em 19 de maio. Existe a possibilidade de ser prorrogado por mais 3 meses, mas isso ainda não está confirmado. Tomar o empréstimo, à primeira vista, parece uma resposta óbvia, tanto pela taxa como pela carência e pelo prazo. Mas em muitos casos, tomar um crédito com valor acima de sua capacidade de pagamento pode ir de uma solução a um pesadelo, inclusive levar a empresa a quebrar. A decisão de tomar crédito sempre deve ser suportada pelo fluxo de caixa e outras informações gerenciais e financeiras. Tudo isso alinhado com a estratégia da empresa para superar a crise e partir para a retomada das atividades e do crescimento. Isso faz parte de um planejamento que pode e deve ser feito junto com o contador, que é o profissional que vai ajudar a ver os diversos aspectos da sua empresa. E com base nos dados gerados na sua empresa, vai lhe municiar de informações que qualificarão a tomada de decisão. Nós da NTW estamos prontos para ajudar nessas decisões porque revisamos os processos dos nossos clientes para garantir a segurança dos dados. E a partir de boas práticas de controle e de análise desses dados, desenvolvemos e transferimos as informações necessárias para a tomada de decisão. Se você gostou desse vídeo e achou que ele te ajudou, deixe um gostei e compartilhe com as pessoas que têm dúvida. Se você ainda tem dúvida, deixe nos comentários que eu vou ter prazer em responder todas as perguntas que você colocar lá. Tudo bem? Tá certo? Um abraço e fiquem na paz.